Bate-papo de hoje com Murilo Benício, Débora Falabella, lançando um novo filme. A estreia do Murilo como diretor. É. Difícil? É difícil. É difícil, para falar a verdade. Acho que a dificuldade que você tem é que você é responsável por muito mais coisas do que só o seu trabalho, não é? Eu acho que a dificuldade é o acúmulo de funções que você tem. Mas o resto eu acho que foi super tranquilo, porque foi um filme de amigos, então não teve o diretor, sabe? Acho que estava todo mundo meio junto, querendo chegar num lugar. Ser ator te ajudou também muito para já entender já o final desse processo todo, entender aquilo que você gostaria de fazer. Eu acho que a única coisa que uma das únicas coisas que me animam muito a dirigir é o contato que eu tenho com os atores, né? Porque eu tenho uma experiência de muitos anos atuando, então quase que invariavelmente eu sei o que o ator está sentindo todo momento. Eu sei quando ele está com uma dúvida. De repente, em algum momento eu já tive aquela dúvida em algum trabalho na minha carreira, mas aquilo me surge como ideias para eu oferecer ao ator. Então acho que essa troca que foi o que mais me encantou assim em dirigir. Quando você fala que é um trabalho entre amigos, você tem a Débora, você tem o Lázaro, tem a Fernanda Montenegro, entre outros. E as escolhas, como você chegou a esses nomes e o porquê? Na coletiva de imprensa, você contou que o filme se realizou por conta do apoio da Débora, de incentivar e assim por diante. Mas os nomes, assim, o Lázaro, por exemplo, para este papel. O Lázaro, eu tava convivendo muito com ele, não é? A gente estava fazendo uma novela juntos e aí eu comecei a enxergar ele como o Arandir, né? Eu achei que ele pudesse fazer um Arandir lindo como fez. Eu acho que foi por aí, assim, eu comecei a perceber, né? Porque você fica pesquisando, né? Quando você está montando um elenco, você fica pesquisando, você fica ah, atento às pessoas, né? Principalmente fora do trabalho do que dentro, né? Você procura características que possa te ajudar. Eu nem sei explicar, para falar a verdade. Acho que foi mais na intuição de que ele faria muito bem o Arandir. O Gugu Madeira eu vi fazendo o Nelson Rodrigues com a Débora, eles estavam com o repertório do grupo da Débora de teatro, e aí... O que era a Serpente? Era serpente. A Serpente, e eu fiquei muito impactado com como que o texto do Nelson fica bem na boca do Gugu. Aí a gente já chamou ele para fazer o delegado. E Otávio Miller é um irmão que eu tenho, né? A gente está junto sempre. Desde o começo eu pensei nele, porque, enfim, ele é talentosíssimo. Eu achei que ele fosse fazer super bem também. A Luísa Tiso, né? Que é a primeira vez que ela faz cinema, foi um achado da irmã da Débora, né? Que a gente não encontrou uma Dália no Rio de Janeiro, e aí a gente pediu ajuda para a Cíntia, irmã da Débora, e aí ela uh, fez uns testes com algumas pessoas. A gente fez o teste com ela aqui em São Paulo. Aí a gente achou ela assim: falta alguém? Fernanda. Aí é Fernanda, porque... você não escolhe, né? Não, a Fernanda é até interessante a história, porque claro que eu não ia chamar a Fernanda, né? Porque a gente não chama a Fernanda, né? Faz uma permissão, praticamente, né? Mas aí o Andrucha me encorajou, né? O Andrucha tinha uma época que a gente estava muito junto, ele ia lá para nossa casa de serra, a gente ficava conversando. E ele botou muito isso na minha cabeça: chama a Fernandona, ela vai adorar, chama, chama, chama. Aí eu chamei. E aí foi lindo, né? Porque eu acho que vai para um outro lugar todo o projeto, né? Com a presença dela, né? Ela começa a contar histórias que ela viveu ali na época com o próprio Nelson, assim por diante, e trazer para você agora a importância de falar de Nelson Rodrigues. Primeiro que eu acho que é
o nosso maior dramaturgo, assim. A gente valoriza, acho que né, o Brasil, principalmente, assim, tem uma questão com a cultura que realmente um cara que era para ser é, conhecido realmente por todo mundo e montado e Estudado, né? tivesse, sei lá, um museu, algo que... E as pessoas não conhecem, assim, eu sei porque eu sei da dificuldade do Murilo para conseguir um pouco de dinheiro para fazer esse filme, assim. Então, primeiro falar de Nelson e falar de um texto, que eu acho que quando os textos são bons, os autores também, principalmente em determinadas obras, elas conseguem atravessar o tempo. Eu acho que é o caso do Beijo. Primeiro que eu acho que o Beijo é um texto muito perfeito, em todos os sentidos, assim, dramaturgicamente falando também. Segundo que eu acho que nesse caso, ele realmente atravessa esse tempo, assim. E a gente está vivendo uma época onde o filme se tornou mais atual ainda. Ele foi filmado em 2015 e hoje, vendo o filme de novo, eu assim, que é isso? O filme está tá aqui, né? Isso está acontecendo. Você vê o que a Fernanda fala, as coisas que ela diz na mesa, como era, assim. Eu falo que eu me vejo daqui a 6 meses, eu posso estar fazendo uma peça que realmente vai ser censurada. Eu tenho esse medo. Então, eu acho que esse texto, ele se tornou extremamente atual, porque eu acho que a sociedade é isso, assim, ela ainda está com o pé muito atrás, né? Isso a gente vai tentando, mas às vezes a gente tem que andar para trás de novo. O filme tem fake news, intolerância, preconceitos, censura, e tem uma linguagem diferente que é mostrar os bastidores do filme. Por que essa escolha e o quanto isso, para o diretor e para você como atriz e para o público, é interessante de conhecer. Eu acho que é interessante porque não foi por esse motivo, mas enfim, eu acho que serve muito a esse motivo e eu li numa crítica, como se fosse também inserido esse motivo. Mas eu acho que inconsciente, tá difícil a minha resposta, né? Mas eu vou te falar, porque acham às vezes que o trabalho do ator ele é muito raso, né? Isso aí a gente vai até a questão da Lei Rouanet e a gente vai daí em diante. Então ali é o momento em que você senta e você percebe que o trabalho do ator é um trabalho árduo, é um trabalho profundo. Você não pega um texto, lê, sai decorando e sai falando. Não é isso. O trabalho do ator é muito mais do que isso. Então eu achava interessante dividir com o público isso. Mas antes de mais nada, o meu interesse em fazer assim porque eu sou cinéfilo desde 11 anos de idade, vejo muito filme, né? E aí você vai, à medida que você vai amadurecendo, você vai selecionando as pessoas que você gosta mais. Então, os filmes que eu gosto demais, eu comprava o filme e eu ia direto nos extras, né? Para saber como é que era feito, né? Como é que aquele diretor pensou aquilo. E depois eu comecei a reparar, mas também tem programas de TV que são assim. Então eu acho que isso não é um interesse só meu, né? De tá, sabe, nos bastidores, fazer parte desse processo, né? Eu acho que a gente terminou o filme, eu ainda tinha dúvida se eu ia chamar Beijo o Processo, né? Mas a gente falou, não, vamos chamar o Beijo no Asfalto, que a gente tá falando, Nelson Rodrigues, na íntegra, você vai mudar o título. A gente acabou não mudando, mas assim, ele podia se chamar O Processo, né? Porque o espectador, ele faz parte, né? Antes de mais nada, ele faz parte fora da cena. Depois ele entra na cena com a gente. E ver a Fernanda falando ali, dá vontade de falar assim, fala mais um pouquinho para conhecer um pouco da história dela, todo o contexto daquela época, né? Agora faça um convite na estreia, dia 6, todos os cinemas. Gente, 6 de dezembro, O Beijo no Asfalto estreia nos cinemas. A gente aguarda vocês.